Em 7 de dezembro de 1941, o USS Ward disparou os primeiros tiros americanos da Segunda Guerra Mundial no Pacífico, afundando um submarino japonês anão próximo à entrada de Pearl Harbor. Exatamente 3 anos depois, no mesmo dia, o navio encontrou seu próprio fim em um ataque kamikaze na Baía de Ormoc. Essa simetria arrepiante levanta questões sobre destino e legado na guerra naval. Como se transforma a história de um navio delimitado por momentos tão cruciais? A busca pelos destroços do USS Ward não se trata apenas de encontrar metal, mas de rastrear o arco completo de uma embarcação que testemunhou tanto o início quanto o custo da vitória, e o avistamento antes do amanhecer, que deu início a tudo. Essa trilha leva primeiro ao momento em que o Ward abriu a Guerra do Pacífico com um único voleio preciso, o primeiro golpe que teria repercussões por décadas. Na escuridão antes do amanhecer, ao largo de Pearl Harbor, os vigias a bordo do USS Ward avistaram uma anomalia. O destroyer envelhecido, em patrulha de rotina, seguia o navio cargueiro Antares. Uma torre de comando rompeu a superfície, projetando uma sombra onde nenhum submarino amigo deveria estar. O tenente William W. Outerbridge, relativamente novo no comando do navio, agora enfrentava uma decisão crítica com profundas consequências. As regras de engajamento exigiam certeza antes de abrir fogo contra um contato não identificado. Às 6h40, o ataque começou quando o Ward acelerou de 5 até 25 nós para interceptar. Confiando no olhar atento de sua tripulação e em seu próprio julgamento como oficial da Marinha, ele avaliou que a aeronave manobrava com intenção hostil, tentando se infiltrar no porto atrás do Antares. Às 6h45, o Ward abriu fogo com as armas número 1 e número 3. O projétil da arma número 1 passou diretamente sobre a torre de comando. O canhão número 3, disparando a 50 jardas ou menos, atingiu na linha d'água onde o casco encontrava a torre de comando. O alvo então submergiu, e o Ward lançou uma carga de profundidade padrão que logo trouxe à tona uma mancha de óleo se espalhando pela água. Esse engajamento produziu o primeiro relatório oficial de ação de combate americano da Guerra do Pacífico. A tripulação do Ward documentou o evento em detalhes, incluindo a descrição do alvo como um pequeno submarino, cilíndrico com torre de comando oval, verde escura e coberta de algas do tempo no mar. No entanto, o aviso não foi levado a sério. Às 6h51, uma breve mensagem sinalizou o ataque, seguida às 6h53 por um relatório mais completo. Alguns oficiais, influenciados por um posterior avistamento de uma sampana japonesa, descartaram a ameaça submarina, atrasando a resposta exatamente quando o grande ataque aéreo se reunia sobre Oahu. Por anos depois, a reivindicação do Ward foi ao mesmo tempo precisa e contestada. Sem confirmação física, alguns argumentaram que os tiros podem ter apenas danificado ou afastado o intruso. O testemunho da tripulação e o relatório de ação permaneceram como registro claro quanto ao horário, confiantes quanto ao efeito, mas não comprovados no fundo do mar. As perguntas sem resposta perduraram, seladas em silêncio sob as abordagens do porto, até que novos olhos pudessem sondar as profundezas e testar o relato do Ward contra evidências concretas. A prova definitiva veio dos dados recuperados do fundo do mar. Prova física que podia ser medida, filmada e comparada ao relatório de guerra. Por décadas, a ação do Ward permaneceu uma nota de rodapé não resolvida na história de Pearl Harbor, sustentada apenas pelo testemunho da tripulação e por um único relatório de ação. Isso mudou em 28 de agosto de 2002. Cientistas do Laboratório de Pesquisa Submarina da Universidade do Havaí, em levantamento de águas profundas a 3 ou 4 milhas da entrada de Pearl Harbor, encontraram, a 1.200 pés de profundidade em águas americanas, os destroços de um submarino japonês anão da classe Koryotek. A embarcação, de aproximadamente 24,7 metros de comprimento e 1,8 de diâmetro, estava em excelente estado, com o casco praticamente intacto apesar de 6 décadas no fundo. Não havia danos estruturais amplos compatíveis com morte por carga de profundidade. Quando as câmeras do veículo operado remotamente varreram o lado estibordo da torre de comando, um detalhe crítico apareceu: um furo de projétil de borda limpa. A análise forense concentrou-se naquela ferida. O tamanho e a geometria do furo coincidiam com um projétil de 4 polegadas, o calibre carregado pelo Ward. Mais revelador era o trajeto do dano.
O tiro atingiu uma estrutura de suporte na junção entre casco e torre, desviou para baixo e saiu pelo fundo. Esse desvio criou uma rota de escape para o ar preso, explicando por que o submarino não implodiu durante a descida. Era uma impressão digital balística. A localização exata do furo, lado estibordo da torre na linha d'água, coincidia com o relatório de ação do Ward de 7 de dezembro de 1941 com precisão milimétrica. O relatório afirmava que o canhão, número 3, acertou a junção entre casco e torre após o primeiro tiro do canhão número 1 passar alto. A ausência de rasgos por carga de profundidade, aliada à penetração na torre, apontava o tiro de canhão como o golpe fatal. O submarino anão nunca chegou à posição de disparo. A descoberta forneceu a primeira evidência física que corroborava o relato da tripulação. Validou não só o afundamento, mas a sequência descrita pelos artilheiros. Com o submarino identificado e a história balística escrita em aço, a longa espera por respostas terminou. A atenção voltou-se então para o navio que disparara aqueles tiros, agora longe do Havaí e enfrentando um tipo diferente de guerra, onde a ameaça viria não de baixo, mas do céu. 3 anos exatos após seu primeiro combate, a história do Ward cruzou o caminho com um velho comandante e uma nova ameaça. O destino irônico de 7 de dezembro de 1944, convertido no estaleiro naval de Puget Sound e redesignado APD-16 em 6 de fevereiro de 1943, o antigo destroyer fora reconstruído para velocidade e desembarques. Os chaminés dianteiras foram removidas, os compartimentos de caldeiras transformados em alojamentos de tropas e armas antiaéreas modernas foram instaladas. Agora servia com o grupo de tarefa 78.3 nas Filipinas, transportando tropas em embarcações de desembarque durante a Batalha da Baía de Ormoc. A ameaça ali era diferente das anteriores. Táticas convencionais ofereciam pouca proteção contra ataques aéreos em massa e ataques suicidas deliberados. As forças americanas em todo o Golfo de Leyte estavam sob pressão constante, e o Ward foi a quartos gerais quando aeronaves inimigas foram reportadas. Às 9h56 de 7 de dezembro, um kamikaze rompeu a defesa. Atingiu na linha d'água a meia nau, penetrando a casa de caldeiras dianteira e o espaço inferior de tropas. O impacto foi imediato e devastador. Falharam energia e comunicações. O fogo espalhou-se por corredores e compartimentos agora destinados a transportar homens. Os paióis de munição foram ameaçados à medida que calor e fumaça engrossavam. As equipes de controle de avarias lutaram com afinco, mas a situação de deterioração era rápida. Às 10h24, menos de meia hora após o impacto, veio a ordem de abandonar navio. A evacuação foi disciplinada e rápida. Os tripulantes transferiram-se para destroyers próximos e embarcações de desembarque. Sua sobrevivência foi resultado direto de treinamento e execução calma sob pressão. Todos saíram com vida. O navio que disparara os primeiros tiros da Guerra do Pacífico agora ardia, reduzido a um casco queimado. O USS O'Brien, comandado pelo tenente-comandante William W. Outerbridge, o mesmo oficial que ordenara ao Ward atirar no submarino anão em Pearl Harbor und Paazachepchesem, Bakal, aproximou-se para prestar auxílio, recolheu os sobreviventes e, uma vez em segurança, afundou o transporte avariado com tiros de canhão. Às 11h30, o Ward deslizou sob a superfície na Baía de Ormoc, desaparecendo nas profundezas. Nos anos seguintes, correntes e sedimentos mantiveram seu local de repouso final fora de alcance. Por décadas, a posição exata permaneceu incerta. Os destroços selados em silêncio, aguardando ferramentas capazes de encontrar um único casco em um vasto fundo marinho acidentado. Em meados dos anos 2010, a tecnologia finalmente correspondeu à escala da busca, e a caçada passou de esperança a método. A busca tecnológica por um fantasma naval. Por 73 anos, a localização final do USS Ward permaneceu um mistério no fundo da Baía de Ormoc. A busca representava desafio formidável, exigindo ferramentas que, na maior parte dessas décadas, simplesmente não existiam. A tarefa coube ao navio de pesquisa Petrel, de Paul Allen, que representava uma nova fronteira na arqueologia de águas profundas. Em 1º de dezembro de 2017, sua equipe localizou os destroços e, até 5 de dezembro, divulgaram filmagens de mergulho que confirmaram a descoberta.
Equipado com sonar multifeixe avançado e veículos operados remotamente construídos para profundidades extremas, o Petrel ofereceu a primeira chance real de vasculhar sistematicamente a área conhecida como o Cemitério de Destroyers das Filipinas. A operação enfrentou um problema logístico assustador. O fundo marinho próximo à Baía de Ormoc é uma paisagem submarina montanhosa, cobrindo centenas de quilômetros quadrados, repleta de restos de numerosos navios de guerra. Distinguir o Ward de outras embarcações afundadas exigiu um processo metódico de eliminação. A equipe usou sonar multifeixe para criar mapas detalhados de alta resolução do fundo. Vasculharam vastas grades em busca de anomalias que correspondessem às dimensões de um transporte rápido. Cada alvo potencial exigia análise cuidadosa, pois o sonar podia revelar uma forma, mas não uma identidade definitiva. A identificação positiva demandava inspeção visual. Foi aí que os veículos operados remotamente se tornaram essenciais. Esses submarinos robóticos equipados com câmeras de alta definição e luzes potentes foram lançados para investigar alvos sonar em condições desafiadoras a 686 pés de profundidade. Os ROVs manobraram pela água escura, suas câmeras examinando cascos silenciosos em busca de características distintivas. O momento decisivo veio quando as câmeras focaram um destroço cuja configuração correspondia ao perfil do Ward como APD-16. As imagens revelaram as alterações específicas feitas durante a conversão de destroyer para transporte rápido de tropas. Mais importante, o levantamento documentou danos à meia-nau, consistentes com os relatos do ataque kamikaze das 956, que penetrou a casa de caldeiras dianteira e o espaço inferior de tropas. Essa evidência visual forneceu o elo final na cadeia de provas. A equipe do Petrel não havia apenas localizado um naufrágio. Havia identificado um artefato histórico preciso. Com mapas, sonar e imagens de ROV alinhados ao registro histórico, a longa espera por respostas terminou, e as descobertas passaram a formar uma única narrativa arqueológica que finalmente podia ser contada. O que aquelas imagens e mapas revelam leva a uma verdade simples e duradoura sobre o arco do Ward, do primeiro tiro ao repouso final. As descobertas conectam as extremidades de seu serviço de guerra, o submarino anão, afundado em Pearl Harbor, e os próprios destroços do navio na Baía de Ormoc. Juntas, mostram como a investigação amadureceu, usando ferramentas modernas para verificar eventos antes preservados apenas em relatórios e memória. Para um elo tangível de volta àquela aurora de 1941, visite os jardins do Capitólio Estadual de Minnesota. Lá está instalada desde 1958, por ocasião do centenário do Estado, a arma número 3 do USS Ward, em homenagem aos reservistas navais de Minnesota, que a operaram em 7 de dezembro de 1941.